de autoria de Theo Fischer. O livro Wu Wei, A Arte de Viver do Tao. Após ter lido tudo isto, você perguntará se ainda existe algo além da vida descrita no presente. Uma experiência que seja muito espiritual, muito divina. Existe. Na verdade, esta experiência é o estado pleno da vida no Tao. Dominar o cotidiano partindo desta nova forma pura de observação nos trará uma série de acontecimentos felizes, mesmo dominando apenas parcialmente a prática do Tao, e sempre nos deixando alcançar e distrair pela velha forma de viver. Esta existência não tem nada de santa ou religiosa, nenhuma felicidade física é renegada, nada é negado à pessoa do Tao. Uma pessoa que se orienta na sua própria moralidade arraigada agirá sempre certo, não surgirão conflitos entre espiritualidade e prazer. Quando você viver a sua vida mais ou menos perfeitamente no presente, e quando se tornar cada vez mais capaz de negar o seu próprio conhecimento adquirido, as experiências diárias de antigamente, e tudo que lhe é ditado de fora, quando você passar os seus dias despreocupadamente, então estará vivendo no espírito do Tao, e terá contato imediato com o seu próprio eu. No campo espiritual existem inúmeros ensinamentos e métodos sobre como a pessoa pode alcançar a iluminação. No Zen budismo, a iluminação significa a Satori, e alcançar Satori é logo de início o objetivo de todo praticante. Já no conceito praticante fica clara a diferença entre o Tao e todas as outras filosofias. O Tao é vivido, neste sentido não conhece nenhuma disciplina especial como, por exemplo, a meditação sentada durante determinado tempo ao dia, e também não possui normas sobre comportamento moral e afastamento de diversões do mundo. Na visão do Tao, tais normas apenas apresentam outras formas de ligação das quais a pessoa deve se libertar caso queira realizar o Tao. O Tao também conhece a meditação, e na sua forma e ação mais harmoniosa e completa. Eu ainda falarei sobre isto. Mas, esta iluminação, indiferente de como ela é entendida, no Tao, é um acontecimento obrigatório, que vem ao encontro de todos os que se movimentam no presente honestamente, abertos, e livres de pressões e preocupações, e que deixa a vida ser dirigida por suas forças interiores. Exercícios do tipo meditativo já mencionei no texto anterior são exclusivamente processos no cotidiano, contêm a observação dos acontecimentos em nós mesmos, e servem para criar atenção. Estas medidas espirituais não estão ligadas a nenhum horário, e a nenhum ritmo. Nós nos servimos delas para conseguir a liberdade interior, e isto quantas vezes for necessário. Como foi dito, o Satori, ou a iluminação ocorre um dia de per si, sem que você tenha de fazer muito esforço para isto. Este estado de iluminação, uma palavra muito utilizada, mas não conheço nenhuma melhor, não tem nada de santo, ou hipócrita em si. Nenhuma pessoa será impedida de ter uma vida normal apenas. Esta vida, a partir de agora, terá uma qualidade totalmente diferente, muito melhor. É extremamente difícil descrever como uma pessoa iluminada realmente se sente. Você conhece este perfume especial que a natureza exala às vezes em lindas noites de primavera? Nós o denominamos simplesmente perfume de primavera. Tente descrever esse perfume para que uma outra pessoa que não o conheça possa senti-lo. Impossível, não é? Assim ocorre com esta iluminação. Ela pertence a uma dimensão para a qual a nossa linguagem ainda não encontrou palavras. E o homem só sabe reconhecer e sentir o conhecido. Ele não encontra relação com coisas além de sua experiência. Por isto quero tentar passar-lhe uma impressão da coisa baseando-me em fenômenos conhecidos e sentimentos. Eu disse propositalmente coisa para que de maneira alguma alguém tenha a impressão de que estamos falando de religião. O homem vive a iluminação na forma correta de viver, acreditando ou não nela.
Esta experiência não está ligada a nenhum dogma, ou padrão de conduta exterior. Ela também não aceita ser exigida, nem através de orações, ou constantes meditações. Esta forma de conseguir as coisas, e muitas pessoas o fazem assim, pode ser comparada com um empreendimento inútil de sentar-se ao volante de um carro de motor desligado, e tentar movimentar o veículo com batidas de impulso contra o cinto de segurança. No capítulo anterior eu expus que o Tao, e também o Zen, não vê o universo como uma coleção de partes individuais, mas como um todo fechado. A pessoa iluminada sente espontaneamente a unificação entre ela e o resto da criação. Ela se sente totalmente integrada no todo. É a compreensão de como o cosmos é formado antes que ele em forma de matéria, acessível à nossa razão. Isto não é a experiência da compreensão. O iluminado tem acesso a áreas do seu inconsciente, porém ele não as sente através de seus pensamentos, mas através de sua intuição. Ele simplesmente sabe das coisas, compreende-as, sem poder explicá-las, ou saber a sua origem. Resumindo, é o conhecimento direto de um todo independente, que não pode ser desmembrado. Nosso eu é uma formação de recordações e pensamentos que pulsam ininterruptamente. Por efeito de troca, os pensamentos criam o pensador, o ego, e este, por outro lado, produz os pensamentos, através dos quais existe. No estado de iluminação, o pensamento para na forma que era até hoje. O homem ainda fica com as suas recordações, conhece o endereço do seu domicílio, e dispõe ilimitadamente de suas habilidades aprendidas, mas sua vida cotidiana não é mais dirigida pelos pensamentos, e sim pela intuição. Os pensamentos ainda surgem, mas se movimentam longe da consciência, como se o referido se movimentasse em um vale largo, e seus pensamentos estão suspensos longe do seu centro, passando silenciosamente beirando as montanhas. O pensamento está muito longe do iluminado. E com o pensamento o eu também para de existir. E o nosso ego não consegue mais nos dominar assim que o solo alimentício lhe for tirado. E assim, é sentida a realidade com atenção livre, sem opiniões distorcidas e preconceitos. A força original do eu pode agir livre e desimpedida. Eu quero expressá-la com uma metáfora. Você conhece o atual estado dos rios alemães. Do lado direito e do esquerdo eles são limitados pelos diques. As suas irregularidades, curvas e velocidades são alinhadas, e as suas águas estão quase mortas, totalmente poluídas. Semelhante a isso, é a nossa vida. Limitada pelos diques de regulamentações externas e opiniões próprias falsas, alinhada, os cantos e quinas endireitados pela educação que só servia para o objetivo de nos adaptar às normas da sociedade em que vivemos. Um rio destes não consegue mais se despoluir, e está entregue ao lixo que é ininterruptamente jogado dentro dele. A vida dentro dele se extingue. Se destruíssemos os diques, deixássemos a correnteza procurar o seu próprio caminho pela natureza, logo ele correria novamente em curvas, poderia despoluir-se, e seria saudável. A mesma coisa ocorre com nossa vida. Se formos capazes de destruirmos os diques que nos são colocados, e nos desenvolvermos espiritualmente, e deixar que a vida tome o seu rumo naturalmente, então seremos iguais a uma correnteza que flui livremente. Nós saramos, e toda a imundície será colocada para fora pela força da corrente da própria vida. E este estado totalmente livre, esta vida sem limitações, é própria do iluminado. A iluminação é o encontro direto, o contato direto com o absoluto. Então cessa a separação da realidade em inúmeras manifestações isoladas, que são a obra da razão, e a pessoa não tenta mais compreender a realidade desta forma. Os momentos paralelos que o presente forma são ao mesmo tempo a eternidade. Eternidade é o presente constante, e neste presente vive a pessoa do Tao.
Por conseguinte, a iluminação também é uma experiência do presente absoluto. E a iluminação abre os olhos da pessoa para a realidade. Ela poderá ver as coisas como elas realmente são, aqui, em pleno presente. Existe uma possibilidade, um método, para apoiar o passo para a iluminação? Existe, mas ela está ligada a uma série de condições. Ela deve funcionar. O taoísmo conhece um tipo de yoga. Esta yoga tem grande semelhança com a yoga indiana, mas a sua origem é chinesa. Ela tem como objetivo principal uma longa vida terrestre, e ocupa-se com diferentes técnicas de respiração, que podem criar estados semelhantes ao Kundalini. Mas não quero falar dessa yoga. A meditação é um caminho que seguramente o levará mais próximo à perfeição. Isto é, a meditação de uma qualidade especial. Citarei Chuang Tzu: se permanecermos em silêncio total, então surgirá a luz divina. Quem irradia esta luz divina, este verá o seu verdadeiro eu. Quem preservar o seu verdadeiro eu, realizará o absoluto. Não tem sentido nenhum se você se sentar agora, tentar reprimir os seus pensamentos, e permanecer um tempo de pernas cruzadas, 20 minutos, ou 1 hora. Isto é bobagem total, e na melhor das hipóteses poderá lhe dar uma impressão de tranquilidade. Antes de iniciar a meditação do silêncio, você deve ter consciência de todos os seus compromissos, e tê-los afastado um a um. Quem quiser meditar corretamente terá de estar livre de todos os seus compromissos, livre destes diques que limitam tanto o seu espírito, e a sua saúde mental. Mencionei várias vezes como você pode sair deste dilema de compromissos. Esta observação dos processos em você já foi uma forte meditação, e ela funciona. Se você viver um estado de espírito despreocupado, alegre, e hoje cheio de vitalidade, no aqui e agora, sem sequer pensar em ontem ou amanhã, então chegou a hora da verdadeira meditação. Você pode realizar o exercício do silêncio em qualquer lugar. Em um canto tranquilo de casa, em um passeio na natureza, ou até mesmo dentro de um transporte público. Você pode escolher se quer, ou não fechar os olhos. A mesma coisa com a sua postura corporal. A meditação, ou funciona, ou não. O sucesso não depende da postura física. E não fixe um horário para sua meditação. E não planeje a duração dela. Observe um gato. O animal se deita, ou senta em seu lugar, e fica parado durante um tempo. Quando ele achar que é suficiente, ele levanta, e passa a fazer outra coisa. Ele não pensa em sentar, ou deitar, ele simplesmente o faz, e para quando for suficiente. Assim você deveria exercer a sua meditação, como este gato. Sem propósito, sem obrigação, na postura que lhe for confortável, andando, sentado, ou deitado. Medite o tempo que lhe for agradável, não se force a nada. 1 minuto de meditação bem feita vale mais do que muitas horas de meditação que você exerce no espírito errado. O conteúdo de sua meditação é o silêncio. Não é o silêncio resultante de estímulos reprimidos, ou de pensamentos brigados forçadamente. Naturalmente a sua mente deveria estar livre de pensamentos que atrapalhem. Esta liberdade você alcançará de maneira até fácil, quando aparecer simplesmente como observador de seus pensamentos, e esperar por eles antes mesmo que apareçam. Neste exercício você logo perceberá que os seus pensamentos se acalmam, se tornam mais raros, até que um dia parem completamente. Você precisa apenas manter distância deles, e deve parar de ocupar-se com eles. Esta observação, a sua atenção você só consegue manter durante a sua meditação. Fique tranquilo, e seja atencioso. Escute o seu interior com todos os seus sentidos. Não é necessário mais nada.
Se esta meditação for praticada em um estado de liberdade interior, lhe resultarão energias muito fortes, e incorporam uma inteligência que por outro lado está estabelecida no seu pensamento racional. E um certo dia, bem despretensiosamente, e sem efeitos colaterais espetaculares, como por exemplo, percepção de luz, ou outras visões, você viverá uma imagem abrangente da verdade. A verdade, também chamada de iluminação, instalou-se em você. 13. Exercícios para todos os dias. Logo no início, no prefácio, mencionei que uma das maiores dificuldades na coisa era a falta de motivo com a qual ela deveria ser movida. Sem motivo, quer dizer, viver a sua vida sem motivo determinado, sem objetivo de tornar-se algo, ou alcançar algo. Os sábios do Tao encontraram uma comparação muito delicada para esta forma despreocupada de passar o seu dia. Em lago, uma andorinha sobrevoa a superfície lisa da água, se espelha na água, mas nem a andorinha nem o lago chamam propositalmente este espelhar-se. Neste estado ideal, nossa vida deve ser leve como uma pena. Eu sei muito bem que é mais fácil falar do que fazer. É interessante que eu pude constatar por experiência própria, que os interesses materiais, ou seja, assuntos financeiros e profissionais, são muito bem cuidados no Tao quando decido energicamente viver a partir de agora, e futuramente desta forma. Parece que uma mão do futuro passando pelo tempo interfere em minha existência, e que me presenteia com um estado de espírito e mente que só alcançarei através das experiências muito positivas desta forma de vida. Uma experiência boa após outra confirma em sequência que minha decisão está correta, até as pequenas necessidades e preocupações cotidianas desaparecem. Eu me torno capaz de viver e agir aqui e agora bem consciente, e com todos os sentidos aguçados. Quando tenho de tomar uma decisão, não fico pensando e analisando a melhor solução. Escuto o meu interior, e capto de lá o impulso com clareza espontânea, e ajo sem hesitar, sendo que agir só pode significar uma resposta enérgica e corajosa onde eu antes teria agido mais cuidadosamente por causa de uma avaliação. Observei em mim que esta falta de intenção surge a qualquer hora por ser, quando as coisas que eu antes praticava controladamente agora entranharam-se em mim. Desta maneira, qualquer tipo de avaliação para na hora de agir. Eu mesmo preciso deixar de ser corrupto. Lembre-se que a vida da maioria das pessoas é impregnada de corrupção, já desde a infância. Corrupção significa que eu faço algo, pois recebo algo em troca. Talvez eu vá à igreja, pois lá alguém perdoa os meus pecados, ou me promete que depois da morte não irei para o inferno, ou qualquer outra bobagem. Também ajo corruptamente quando deixo de fazer algo que gostaria de fazer, pois tenho medo do castigo ameaçado. Desta forma iniciam-se em nossa vida os primeiros processos de adaptação. Nós nos esforçamos para sermos uma criança obediente, para que a mãe nos ame, e para não recebermos palmadas, ou outros castigos como por exemplo nos tirar certos privilégios, não poder sair. Agir não corruptamente exige coragem e força para responsabilizar-se. Nós todos geralmente temos a tendência de delegar a outros a nossa responsabilidade, mesmo ao preço de ter de fazer aquilo que aquele que assumiu a responsabilidade quer. A pessoa que vive no Tao não tem medo dessa responsabilidade. Ela está aberta para toda a tarefa que a vida lhe colocar. E, por querer a vantagem, ela nunca fará coisas que, no fundo, não quer fazer. Seus dias não serão mais ditados pelo medo de prejuízo, ou pela ambição de lucro. Ela vive realmente tranquila. A raiz da palavra tranquilidade contém o conceito de soltar, solucionar. Com isto quero dizer que os nossos compromissos materiais são ligados a ideias. Assim que estivermos libertados deles interiormente, nossa vida transcorrerá totalmente sem preocupações.
Quem realmente viveu como a mãe do Tao teceu por trás maravilhosamente os fios da vida, não se preocupará mais, independentemente do que terá de enfrentar. Apesar de minha tentativa de ser claro, você terá perguntas e inseguranças, principalmente no que diz respeito à realização prática de nossos pensamentos em nossa vida. Por isso quero passar-lhe todas as informações a respeito de alguns exercícios que lhe facilitarão a entrada na vida do Tao. Os exercícios estarão forçosamente marcados por intenções. Antes deles deverá ocorrer um ato de desejo pelo bem, ou pelo mal. Mas assim, você tem a possibilidade de exercitar esta coisa no cotidiano quanto tempo quiser, até ela estar entranhada em você, e depois realmente ser praticada sem intenções, totalmente sem motivo. Reconheça os seus compromissos. Toda pessoa tem seus compromissos, uns mais, outros menos. Mas todos nós temos de atendê-los. Antes de conseguir se libertar de seus compromissos através da observação, reconhecendo-os, você precisa ter uma visão de tudo o que o prende e segura. Você deve fazer uma lista e ir marcando tudo que encontrar de compromissos em você. Já esta relação é um ato de observação. Através dela você percebe o que o prende e onde não tem liberdade. Isto pode ser propriedades meramente materiais como imóveis, ações, automóveis, joias, ou dinheiro, ou valores ideais como o relacionamento com o parceiro, amizades, a sua posição na economia, ou na vida pública, ou a sua posição quanto a questões políticas, religiosas e filosóficas. Você deve saber que para a pessoa do Tao a opinião própria que ela tinha sobre si não vale mais nada. Antes disto, ela não é totalmente livre. O compromisso com fenômenos da própria autoridade interior, do próprio eu, são os mais difíceis de apagar. Mas são exatamente eles que determinaram até hoje nosso estilo de vida, em parte até sem que tivéssemos consciência disto. Se você for capaz de considerar como compromisso tudo que enfrentou até hoje, e tudo que desde então gosta e dá valor, em parte pura suspeita, mais tarde renegar tudo que lhe foi ensinado da infância até hoje como a verdade de sua existência e da vida, então você deu um verdadeiro passo para a liberdade interior. Quero ressaltar, mais uma vez, que ninguém tem de abandonar o seu marido ou a sua esposa para ser livre. Compromisso é um processo que vem de dentro, e muito ocultamente. Tão oculto que você provavelmente não conseguirá fazer a sua lista de uma vez, pois existem muitas coisas que estão em você secretamente, sem que você saiba. Na liberdade, é muito mais fácil amar os outros. Se amarmos o outro a partir de nossos compromissos, haverá muita intenção e corrupção. Mas jamais quando o amor resulta da liberdade interior. Leia diariamente a sua lista uma ou mais vezes, complete-a com o que lhe ocorrer, e observe. Observe-se no dia a dia, como você reage a coisas, pessoas, ou ideias com as quais você tem um compromisso, e qual é o efeito da sua reação, e da sua ação em consequência deste compromisso. Logo compreenderá que muitas coisas seriam diferentes, você decidiria diferente, se pudesse viver sem estes compromissos. Você só perceberá como a sua existência é limitada por estas condições, quando olhar na cara da miséria, sem desviar o olhar, colocar-se diante da realidade, dos fatos, sem disfarçar com interpretações pensadas. Observe que durante toda a observação você não é perturbado por nenhum pensamento paralelo. E abstenha-se de qualquer comentário sobre os fenômenos que você perceber. Estes são condicionados e parciais em qualquer pessoa. Infelizmente nós gostamos demais de nos orientar pelas regras de jogo e leis que a sociedade nos impôs. Orientamos o nosso pensamento segundo a opinião pública, em vez de confiar em nossos sentimentos profundos. Enquanto você tomar decisões voltadas à visão da opinião pública em vez de orientar-se por sua intuição,
você ainda está muito ligado, e talvez não registre este seu compromisso com todo vigor. De forma alguma estou pregando aqui uma rebelião, ou ideias revolucionárias, pois a única revolução que deve ocorrer aqui, acontecerá dentro de você, e não será vista por fora. A pessoa do tal automaticamente agirá certo, e mudará para as regras válidas sem que ninguém tenha de ensinar-lhe isto. Mas a ordem em que ela vive, é natural, não imposta. A sua moralidade, é autêntica, não é nenhuma beatice que é colocada para iludir os outros. Você pode iludir qualquer outra pessoa, mas com o tal este jogo não funciona. Aqui só é possível a honestidade total. Honestidade consigo mesmo. Se você vê um compromisso, e o renega, esse compromisso continua a existir, indiferente da sua postura, quer você aceite a sua fraqueza, ou não. Isto é a parte bonita na vida do tal: não existe falsidade, nem ilusão, ou mentira. Quanto mais você acabar com seus compromissos e dependências, mais persistente será a atenção, e a capacidade de viver aqui e agora, livre de pressões e preocupações, e de determinar os seus dias. É preferível ser detalhado demais do que relaxado. E mais um conselho: a vida no tal é uma coisa alegre, e não séria ou severa. Considere a sua existência mais como um jogo, ao invés de vê-la com autopiedade como um andarilho no Vale das Lamentações. E não pratique este exercício de descobrir o seu aprisionamento forçosamente. Faça tudo com uma leveza, como se você fosse uma pena flutuante. Assim, observar e dar atenção não se torna uma tarefa pesada. As coisas acontecem por si. Pode ser tão simples e tão fácil, se você entender como largar. Uma consolo é saber que o processo de largar os compromissos não precisa ser administrado por nós mesmos. Esta tarefa podemos, tranquilamente, deixá-la por conta da força do tal. O que resta para nós é a parte de olhar, dar atenção e observar. A arte de viver no presente. Quando estou comendo, eu como. Quando estou bebendo, eu bebo. Quando estou dormindo, eu durmo. Assim um sábio da China antiga expressou a sua maneira de viver no presente. Soa muito simples, você deve pensar que também faz isto. Mas devo lhe dizer que você não faz isto: comer quando estiver comendo. Quando estiver comendo, observe você mesmo, como isto ocorre. Enquanto estiver dando uma garfada, mastigando, engolindo, a sua mente está em outro lugar. No café da manhã os seus pensamentos já estão no local de trabalho. Enquanto isto, você passa manteiga no pão, mas nem percebe. Você está a ponto de se preparar para os trabalhos e desafios do dia que começa, e está avaliando as suas possibilidades, e pensando nas suas reações. Isto é o que você realmente faz quando toma o café. E nas outras refeições também, não é diferente. Se for franco com você mesmo, admita que, raramente, você está com os sentidos naquilo que está fazendo. Ou você se antecipa a acontecimentos que virão, ou depois, se perde em seus pensamentos, e analisa as lembranças de alguns acontecimentos, que parecem, no momento, ser mais relevantes do que aquilo que você está fazendo naquele instante. Em outras palavras, a sua vida no presente não acontece, pois os pensamentos surgem da atividade do cérebro. O cérebro, em matéria, e do passado. Em consequência, os nossos pensamentos também são de natureza material, e do passado. Como o processo de pensamento sempre compara tudo com valores e dados do passado mesmo operando no presente, ou seja, precisa utilizar o arquivo da lembrança em tudo o que faz. Você se movimenta basicamente no passado assim que começar a pensar, ou não parar de pensar. Isto é um fato. Eu admito que é muito, muito difícil ficar com todos os seus sentidos no presente.
Todos os nossos impulsos nos empurram sempre para o passado. Nós também não somos capazes de ocupar nosso pensamento com a atividade do momento. Constantemente o desviamos para campos que não têm nada a ver com o momento atual. Desta forma a pessoa sempre se desvia do acontecimento real que ocorre diante de seus olhos, e vive em uma dimensão menos atual. Este defeito de nunca encarar a realidade já nos aprisiona desde a juventude. É um costume que não conseguimos perder, pois não temos consciência dele. Nós realmente temos a impressão de que estamos nos ocupando com comer e beber enquanto estamos fazendo isto. Então o seu primeiro exercício consiste em, futuramente, dirigir sua atenção ao acontecimento do momento. No início junte os seus pensamentos e os leve à sua atividade no momento. Como a nossa mente não está preparada para viver no presente, é necessário superar com energia a inércia dos velhos costumes enraizados. Antes de mais nada, é necessário que você se interesse pelo presente. Aqui já está a primeira grande dificuldade. O nosso cotidiano, como ele realmente é, nos desagrada muito. Ele é monótono, repetitivo, um dia é quase igual ao outro, até os nossos pensamentos se movimentam em círculo, e se repetem constantemente. Às vezes nos sentimos como talvez uma planta se sinta, cuja semente o destino levou a um lugar sombrio e desagradável, onde ela deve se desenvolver enquanto existir. Nós não reconhecemos em nossa vida nenhum sentido agradável, e por isso estamos sempre fugindo da realidade. A nossa mente, os nossos pensamentos estão sempre ocupados em nos tirar da tristeza do momento, e nos passar para uma visão da existência em campos melhores. E assim passam-se os anos, passa a vida. Nós vivemos, mas também não vivemos. Foi uma constante fuga, um desvio das prováveis durezas da realidade. Se, então vem alguém, e quer nos destruir este caminho, exigir que nos coloquemos na miséria de nossa vida, então automaticamente tendemos a rejeitar esta exigência. Quem aguenta enfrentar estas condições desamparado, olhá-las de frente, identificar-se com elas, aceitá-las, sem reservas. Nós aprendemos a reprimir desde a nossa infância o medo destes sentimentos horríveis. A única alternativa que encontramos, e a dedicação a pensamentos e sonhos que temos acordado, nos quais nos vemos bem-sucedidos e fortes. E na prática da vida nós tentamos, o melhor possível, participar um pouco deste poder, pois nos dá segurança, e nos permite suportar melhor a nossa vida limitada. Por este preço da segurança, nós nos submetemos constantemente à autoridade de outras pessoas, aceitamos-las, e nos conduzimos conforme as suas instruções, apesar de muitas vezes isto ir contra a nossa mais profunda convicção. Nós compensamos estes estados afastando-nos em pensamento daquilo que está acontecendo. Tratamos os nossos problemas da mesma forma. Nós os assimilamos mentalmente, os analisamos, procuramos possibilidades de solucioná-los, e nos movimentamos em círculos até acharmos uma saída. Nossos pensamentos acompanham os problemas com visões de vitória e grandeza, e imaginamos afastar o sofrimento e a tristeza diariamente, repetidamente, e enganamos a nós próprios. E além disso, buscamos assiduamente um sentido e objetivo para nossa vida. Nós aprendemos que tudo na vida tem de ter um motivo, um objetivo, de alguma maneira deve ter uma finalidade. Esta imaginação é uma formação da razão, e é errada. Nossa existência não tem nenhum objetivo determinado, nenhum motivo, nenhuma finalidade. É difícil para você imaginar, mas é verdade. Sem dúvida falta também um motivo para a sublimação no Vale das Lágrimas. A vida não é eleita para deixar o homem ter uma existência cheia de sofrimento. Nós devemos deixar nossa vida transcorrer como ela é, nada mais. Mas viver da maneira certa.
E viver de forma certa nós não conseguimos desde o momento em que começamos a viver o presente através do passado, em pensamentos de lembranças, em análises, mas não diretamente. Quem vive totalmente no presente deve olhar de frente às suas dificuldades, a monotonia, e todos os fatos infelizes, indiferente de gostar, ou não daquilo que percebe. Não pense que logo de início temos de gostar, e aceitar tudo aquilo que vimos como realidade de nossa vida. Estamos isolados em nosso eu, do nosso ser original, que constitui nossa verdadeira pessoa. O que consideramos a pessoa, é o nosso eu, o ego mal afamado. Este eu, é uma formação que sempre é criada por pensamento, conhecimento, experiência, e recordação, e que relaciona sua existência com valores do passado. Não é possível para o ego viver totalmente no presente. Quando você conseguir estar totalmente presente, e observando cada momento de seu dia, você estará vivendo o seu eu original, o eu verdadeiro de Zhuang de Si. Esta vida através do eu ocorrerá quando você puder voltar os seus pensamentos ao presente, e ao mesmo tempo observar esses pensamentos. Faça isto pela sua própria felicidade e bem-estar. Tenha esta percepção consciente do presente como um exercício permanente e diário. Fique atento aos pensamentos que tanto querem desviá-lo e distraí-lo do presente, do momento. Enfrente estas cenas feias iniciais e encare os fatos de frente. Pois assim, você, ao mesmo tempo, muda a sua situação. Aquilo de que você decididamente não gosta, não ficará em sua vida. Com a libertação do seu eu original você coloca forças em movimentação, que agem pela sua felicidade, e modificam fundamentalmente a sua situação para muito melhor do que você podia imaginar através de exercícios de pensamento positivo. Deixe o futuro de sua vida por conta do tal. Haja espontaneamente conforme a sua inspiração, e não fará erros. Os seus pensamentos se tornam mais insignificantes no presente, e diminuirão cada vez mais com a sua mente observadora, soarão mais longe do seu núcleo, e sumirão. Você só precisa aproveitar aqueles impulsos que lhe são úteis para dominar as tarefas momentâneas. Ideias e imaginações que atingem a sua valiosa pessoa futuramente serão drasticamente esquecidas. Pois logo você não terá mais necessidade de fazer uma imagem de você mesmo. Você se aceitou, sem desejos de mudanças, sem querer ser diferente daquilo que você é, uma pessoa que vive o aqui e o agora. Como você anteriormente já se esforçou por reconhecer os seus compromissos, e já se libertou deles, os pensamentos não conseguem mais circular ao redor destes fenômenos, e distraí-lo. Surgirá por si mesma uma tranquilidade, e harmonia nesta mente até hoje tão confusa. Os conflitos, e as confusões se diluirão, e não terão mais força para retornar. Como enfrentar futuramente os seus problemas? A receita é muito simples. Difíceis são as condições que podem lhe possibilitar a aplicação da receita. Já falamos detalhadamente sobre essas condições, libertação de todo tipo de compromissos interiores, e vida no presente. Não é necessário mais nada, mas com menos do que isto também não dá. Você deve considerar muito importante o seguinte: a dúvida ou a hesitação não influem em absolutamente nada no efeito da força do tal. As duas coisas são processos de pensamento que não têm contato com campos opostos aos do pensamento. Quem vive direito a vida do tal, ou seja, de momento a momento, não será torturado por ideias de dúvidas e hesitações, está livre de imaginações artificiais. Esta pessoa vive na realidade, ela percebe o que é, e o que acontece, e não coisas que eventualmente poderiam acontecer. Estas últimas são insignificantes, e não vale a pena ficar pensando nelas. A vida também não poupa a pessoa do tal com as suas exigências, mas ela enfrenta estes desafios com outros meios do que os das pessoas que só agem conforme a sua razão.
Nós humanos temos, além da nossa razão lógica, uma inteligência sutil, profundamente oculta, até agora escondida da maneira de trabalho do intelecto. Na vida cotidiana, esta inteligência é atropelada pelos inúmeros processos na cabeça das pessoas. Em momentos de crise e extrema brilha um pouco desta energia, mas nós não somos capazes de utilizarmos os seus meios. Ela se afasta de todo tipo de pensamento. Pode soar como um paradoxo dizermos que a verdadeira inteligência não tem nada em comum com o pensamento. Se você partir do princípio de que usamos o conceito inteligência, forma arbitrária para a capacidade de pensar logicamente e construtivamente, mas esta lógica não tem nada a ver com a inteligência que é estranha, você terá dado um passo à frente. A inteligência da qual falo aqui, realiza na natureza coisas tão sábias como, por exemplo, as plantas que espalham as suas sementes através do estômago de pássaros. Se em nossa vida surge um problema, seja com uma doença, uma dificuldade financeira, um conflito em um relacionamento humano, então com o auxílio da inteligência podemos eliminar em todas as pessoas este problema existente na inteligência material. Para isto nosso pensamento é totalmente inútil. Enquanto ficarmos pensando em possibilidades, esforçarmos nossa cabeça e tentarmos com meios próprios encontrar o caminho para fora da miséria temporária, estaremos automaticamente bloqueando qualquer outro tipo de força em nós. Ela nunca entrará em ação enquanto o homem operar com o instrumento do ego. Só quando pararmos de tentar solucionar este problema, esta inteligência poderá desenvolver a sua força e eliminar estes problemas da nossa vida. Este processo ocorre por si. Apenas temos de cuidar para que a substância de problema, da tarefa, seja levada para perto do nosso mais profundo eu. E isto conseguimos através de atenção, de observação. Temos de contemplar o nosso problema novamente, virá-lo e revirá-lo para todos os lados, não desviar o olhar se a própria culpa é o motivo da miséria, ou do perigo que ameaça a nossa existência. Olhar de frente, detalhadamente. E não desperdiçar pensamentos sobre o problema, só observá-lo. Você terá a impressão de que olhar e sentir o problema não serve para nada. Tudo isto soa tão sem efeito, fraco, sem ação. E é exatamente nesta fraqueza, nesta aceitação de impotência, da fraqueza diante das coisas, que surgirá a ação espontânea do tal. Trata-se de descobrir o problema, senti-lo, entretanto senti-lo de uma maneira totalmente diferente daquele sentimento pensado descrito nos capítulos anteriores. Você precisa se exercitar para conseguir um sentimento honesto sobre os seus problemas e situações de vida. Acredite, quando tiver aprendido a ver os problemas desta forma, por experiência própria bem-sucedida, nunca mais tentará alcançar algo de outra maneira. Você nunca deveria quebrar a cabeça pensando em como solucionar um problema. Certamente você se anteciparia, ou formaria uma expectativa completamente falsa em você. A sua razão limitada não pode enfrentar os desafios da vida, seja qual for espécie, da maneira tão esperta e detalhada como faz esta inteligência em você. Talvez você tenha se irritado quando eu escrevi que a dúvida e a hesitação não poderiam influenciar estas ações. Mas reflita, esta inteligência além do pensamento lhe pertence, ela está aí, escondida, mas existente. Você pode renegar, ignorar, rejeitar as suas capacidades meio inconscientes, mas elas existem mesmo assim. Por isso a hesitação e a dúvida não conseguem atingir esta realidade, só a sua conduta, a sua disposição, de no seu lugar deixar a inteligência do tal agir, essa força criadora existente em você, solucionarão os problemas da vida, nada mais. Enquanto você agir com força própria e poder, você estará apenas fortificando seu ego, esta formação que só atrapalhará a sua realização.
Com qualquer tipo de desejo você deve agir como com os problemas. Deixe os detalhes por conta da sabedoria do Tao. Dele apenas o assunto. Observe os desejos sem pensar, adivinhe-os, e realize-os. Para isto são necessários apenas pequenos impulsos, e você verá como é fácil realizar a sua vida com meios da força do Tao em vez da confusão que o seu ego imagina. Cuide bem de seu corpo. O Tao não conhece limitações para prazeres, e não prescreve dietas, ou regras alimentares. Como você tem em si todas as capacidades descritas, ninguém pode tirá-las de você. Você pode apenas negá-las, pois não acha possível a sua existência apenas através de experiências. A conduta exterior quase não terá efeito sobre a ação de sua energia estranha. Os beatos adoram nos impor regras de como devemos viver, nos explicam o que é pecado, e o que não é, sendo que eles mesmos são tão travados e presos que dá pena. Este tipo de pessoa está tão longe do seu interior, isolada do seu eu, que lhe será muito difícil libertar-se desta visão parcial de sua existência. Em relação à sua vida espiritual, você pode praticar sexo diariamente, até verdadeiras orgias, acompanhadas até de 1 ou 2 garrafas de bebida alcoólica, fumar 60 cigarros, e comer quilos de carne. Essa maneira de vida com excesso só influenciará a corrente do Tao de uma maneira, fará mal para o seu corpo. Nós, pessoas da civilização, já perdemos há muito tempo a relação com o nosso corpo. Não estou falando de uma veneração narcisista por nosso corpo. Esta relação perdida se expressa da seguinte forma: somos displicentes com o nosso organismo, não lhe damos atenção, e sempre lhe impomos coisas que ele suporta durante algum tempo sem reclamar, mas que lhe fazem mal. A pessoa do Tao encontra por si uma relação com o seu corpo, pois este é uma unidade com o espírito da pessoa, não está separado dela, porém forma um organismo de ação recíproca que é muito suscetível a correntes não materiais, influências. Eu acredito, e neste ponto não estou só que a doença, basicamente, é de natureza psicossomática, que qualquer tipo de sofrimento tem antes o seu solo nutriente espiritual, e depois começa a aparecer em forma de algum distúrbio orgânico. É muito importante não considerarmos nosso corpo como parte isolada de nós. É errado considerar a pessoa exclusivamente um corpo com um cérebro que representa isoladamente o nosso espírito, se ambos têm um papel importante para nosso bem-estar, e para a capacidade de desempenho mental e espiritual. Por isto, quero dar-lhe algumas recomendações de como você pode desenvolver uma relação mais íntima, melhor, e mais compreensível com o seu corpo e suas necessidades. Se observar bem, você verificará que dos seus sentidos, a visão é utilizada de forma mais consciente. Em segundo lugar, a audição e os outros sentidos, dependendo da necessidade, sendo que o tato quase não é mais considerado uma função importante na vida. Quem quer viver a natureza completamente, deveria aprender a senti-la com todos os sentidos, com todo do sentimento e do acontecimento, que não é interpretado pela razão antes de chegar no nosso interior. É tão importante que aprendemos espontaneamente e diretamente a utilizar os nossos sentidos. Pense em cenas de acidentes de trânsito, quando testemunhas dão depoimentos contraditórios do mesmo acontecimento. Estas pessoas realmente acreditam que viram as coisas da maneira que estão colocando. Cada um pouco diferente, ou totalmente diferente do que todos os outros. O processo de pensamento influi fortemente a nossa visão de acontecimentos que ocorreram diretamente em nossa frente. O seu exercício consiste em aprender a utilizar os seus sentidos como uma unidade. Devido ao processo de pensamento acionado antes de tornar-se consciente, você separa automaticamente a audição da visão, do paladar, do tato e do olfato. E nós demos uma nomenclatura para a sensação dos nossos sentidos. Cada um tem um nome próprio. E exatamente esta diferença
separação das sensações, é tão errada. O ser original, que deveríamos ser, utiliza todos os sentidos simultaneamente, absorve espontaneamente os acontecimentos, não se concentrando apenas nos olhos, porém em toda a sua unidade, sem pensar, sem elaborar as suas impressões. Na tentativa de assimilar a realidade como um todo com todos os seus sentidos, você perceberá rapidamente que isto não é possível intelectualmente. Você não consegue administrar processos simultâneos destes com a razão, muito menos entendê-lo. Ficou para sua intuição, os seus sentimentos, perceber com um todo as impressões de seus sentidos. No início você não sentirá muito isto. É preciso ter paciência. Mas chegará o dia em que você automaticamente não reagirá mais a estímulos externos com apenas um sentido, mas sim com muitos, e o que vai admirá-lo mais, é que a intensidade com a qual você escuta, sente tato e sabor, ganhou uma dimensão e qualidade bem diferente. Então será mais fácil a decisão de se você deve, ou não fumar 60 cigarros, e fazer com que a mucosa nasal pare de trabalhar em relação à capacidade de sentir odor. Em relação à alimentação, o tal não tem regras e instruções. Nos conventos taoístas eles são vegetarianos, o que é muito conveniente, pois os monges podem plantar nos jardins do convento a sua própria alimentação de maneira barata, e assim serem relativamente independentes. Por outro lado, a permanência nestes conventos muitas vezes é limitada. Não se pode comparar o status de monge com o de padre que através de seu voto deve ficar o resto da vida no convento. Mas mesmo assim vale a pena refletir sobre a alimentação vegetariana. Há muitos anos eu conheci um Yogi Maharishi que era um vegetariano muito assíduo. Ele rejeitava qualquer tipo de produto animal, não comia nem ovos nem laticínios. Ele sempre explicava aos seus ouvintes que os animais mais fortes da Terra, o elefante e o búfalo, eram vegetarianos, e dispunham desta força imensa. Ele comparava a alimentação vegetariana com o combustível de um avião a jato, que queima fácil, e é etéreo, enquanto que a carne pode ser comparada com óleo diesel, cheio de resíduos, e conteúdos que pesam no órgão digestivo. Em grande parte eu dou razão a este homem. A alimentação vegetariana é realmente mais saudável. Estas clínicas de reabilitação para doentes de câncer prescrevem uma alimentação vegetariana como fundamental para uma possível cura. Caso você vá refletir sobre uma alimentação vegetariana, você deveria saber o seguinte, pois aqui falham muitas tentativas. Ser vegetariano não significa nem ficar nas suas atuais receitas, comer os acompanhamentos, e deixar de comer a carne. Mas também não significa deixar estes acompanhamentos, e encontrar algo que substitua a carne, por exemplo estas frituras obscuras. Nada disso tem sentido. Ser vegetariano significa uma mudança total de pensamento em relação à composição de sua alimentação. Os pratos que você vai comer são compostos baseados em pontos de vista bem diferentes do que os acompanhamentos de sua cozinha até hoje. É bom que você adquira alguns bons livros sobre alimentação de alto valor nutriente. Eu sairia do nosso assunto se eu escrevesse aqui receitas de cozinha. Para mim é importante que você entenda o princípio e pratique esporte. Não este esporte de competição, que levado pela ambição, prejudica a pessoa, muito mais do que beneficia. Pratique esportes que divirtam e relaxam. Eu escrevi que não estou muito ligado com a yoga chinesa, pois ela se concentra em práticas de Kundalini, sendo que os métodos que se ocupam com a meditação do silêncio conseguem resultados bem melhores, sem que o praticante tenha que correr os riscos psicológicos da técnica Kundalini. Mas a yoga indiana Hatha Yoga é uma coisa muito boa. Você não deve considerar a Hatha Yoga como um mero esporte, ela abrange mais coisas. Mas para a pessoa do tal, é suficiente utilizar esta yoga para fortificar
e manter a sua vitalidade. E se você quiser praticar a yoga, não a considere como um esporte de competição. Pratique com cuidado, e não se esforce demais. Ligamentos e músculos podem romper-se tão rápido, e demoram tanto para sarar. Aqui também é bom comprar um bom livro. Hoje em dia já existe uma grande quantidade deles nas livrarias. Aprenda a confiar na sua intuição. Ainda hoje você reage aos acontecimentos cotidianos de sua vida examinando com a razão cada processo, mais detalhadamente em casos mais graves, e mais ligeiramente em assuntos simples. Mas de qualquer forma você precisa de tempo para deliberar. E a cada vez que você estiver diante de uma decisão pequena ou grande, você bloqueia o efeito da força do tal com este processo de pensamento que o prepara para a sua reação. A sabedoria que existe em nós não tem chance de agir, ou dar-lhe um impulso para a ação se você nem escutar, e se estiver ocupado em encontrar você mesmo a decisão. Sendo que você pode tranquilamente confiar nesta inteligência poderosa, tanto nas pequenas como nas grandes coisas da vida, que decidem sobre o bem e a dor do futuro. Torne um exercício diário não desperdiçar mais pensamentos com todos os pequenos desafios ou acontecimentos. Haja conforme o impulso de sua intuição que entre em ação para todo o acontecimento, por menor que seja, imediatamente, sem pausa. Aprenda a perceber este impulso, e depois haja adequadamente, sem pensar no que é certo ou errado. Acredite, é certo, nada pode ser errado para você, se você confiar nesta autoridade. Como se trata de pequenas coisas, no início você não está arriscando tanto, se você tiver a conduta que lhe foi recomendada. Você logo terá a experiência de como é bom viver desta maneira espontânea, e você terá sucesso. Os resultados de ações espontâneas mostram sabedoria criativa e produtiva que você nunca obteria com todo o pensamento da força e do conhecimento do seu eu. Com a razão você avalia as coisas parcialmente e limitadamente. Por experiência própria eu sei que muitas vezes um impulso me leva a dar um passo, que eu dou, mas logo em seguida a coisa parece ter sido tocada de forma errada. Vem uma reação que apresenta a decisão espontânea como ação errada, quando por exemplo dou uma resposta mal criada para uma pessoa da qual eu dependo, e o atingido me tira o favor que me presta. Mas mais tarde eu sempre descobri que esta decisão imediata, que veio do sentimento profundo, foi correta. Eu nunca sofri consequências de um passo como este. Quando você tiver adquirido confiança suficiente nas suas próprias capacidades, você pode utilizar o procedimento também para coisas maiores, como por exemplo se você deve se tornar autônoma, ou casar com esta pessoa, entregar o seu imóvel, imigrar, tornar-se jardineiro, ou seja lá qual for a coisa. Coloque as grandes decisões e as ações vitais de sua vida tranquilamente nas mesmas mãos que as pequenas. Você nunca se arrependerá. Se por causa de um erro de decisão aparente, a sua casa se incendiar, então tenha certeza que isto acontece apenas para que você depois consiga uma casa melhor. Exercite-se em não distinguir. Tanto os estoístas como os zen budistas pregam unânimes que o mundo que eu percebo é uma peça inseparável de mim. Por isto nos pensamentos eu não devo fazer nenhuma separação entre o eu e o meu meio. O universo e o ser que vive nele formam uma unidade fechada. A física nuclear neste ano nos mostrou indícios indiscutíveis para este fato, por mais incompreensíveis que tais afirmações possam ser para a nossa razão. E os sábios do Tao e do Zen explicam uníssono claramente que o passo para o Satori, para a iluminação, não resulta apenas do reconhecimento desta unidade de pessoa e criação. Nosso exercício nesta disciplina tem de ser determinado pelo sentimento, pois não podemos transmitir esta tarefa à razão, por mais disciplinada que esta seja. Tente uma vez, quando você estiver passeando pela natureza.
Você vê pássaros que alegram com o seu canto. Você vê um riacho com água correndo sobre as pedras no fundo. Você vê árvores, arbustos e todo tipo de plantas, desde um capim até uma margarida. Agora imagine que todas estas coisas vistas, ouvidas, cheiradas sejam um único organismo, sejam membros de seu próprio corpo, e estejam totalmente ligadas com você, mesmo que isto não o atrapalhe em seus movimentos. Quando você puder sentir isto, esta relação, então você sentirá algo que realmente é assim. Quando, então você estiver diante de uma árvore, esta não será a palavra árvore, será uma parte de você, esta árvore faz parte de você. Tente ver o seu meio dessa maneira, por mais ilógico que isto possa lhe parecer. Pare de classificar as coisas que você vê no esquema que você aprendeu. Pare de dar nome às aparições na natureza, a não ser que seja o seu próprio nome. Acredite, você sentirá esta relação, a ligação original entre você e estas coisas ao seu redor. No estado de iluminação, este conhecimento da unidade do homem, do indivíduo com o universo, existe claramente. Esta relação de maneira nenhuma diminui a sua capacidade de viver e agir como um ser independente. Você viverá um verdadeiro crescimento, uma ampliação da sua riqueza interior. Você pode seguir e deixar de lado um ou outro conselho. Se você aprender a viver no presente, os seus sentimentos, a sua intuição lhe proporcionará uma visão maior no verdadeiro acontecimento. Os modelos de conduta resultarão em parte por si só. 16. Resumo. Assim chegamos ao final das instruções práticas. No texto, eu repeti algumas vezes um problema visto por outro lado. Eu procurei salientar tão claramente quanto possível as poucas regras da vida no espírito do Tao, de maneira que qualquer pessoa pode entendê-las apesar de sua simplicidade aparente. Por favor, não tome o que foi dito como uma nova forma de algum ensino de cura. O fato de que o descrito nos foi transmitido de velhos tempos da China, não quer dizer nada. Toda pessoa esconde este conhecimento da natureza do seu em si, e poderia obter este conhecimento por si mesmo através de uma observação detalhada. Sem alguns pontos importantes eu me referi várias vezes observação, atenção. Foi, porque a linguagem não tem palavras adequadas que correspondam ao teor espiritual das afirmações do Tao. Eu tive que me contentar com o nosso vocabulário, e como eu já disse, ele é insuficiente. Às vezes eu me sinto diante de uma tarefa, como ensinar por escrito uma pessoa a andar de bicicleta. Imagine este problema. Como você quer explicar através de simples palavras as leis da dinâmica do movimento para uma pessoa, para que esta não tombe quando estiver sobre a bicicleta, mas sim faça um movimento estável? Assim semelhantes são os sentimentos que o leitor e a leitora devem sentir ao ler este livro. Ensino-lhe a andar de bicicleta sem lhe mostrar uma bicicleta. As leis do Wu-Wei, de não agir, estão fora de qualquer interpretação intelectual. Não se pode compreendê-las totalmente, mas pode-se muito bem vivê-las. Você precisa apenas experimentar o que leu na sua própria vida, até mesmo desconfiando. A experiência no fim só pode ser uma vida que sente os acontecimentos do dia no presente, e não se preocupa com a próxima hora, com o próximo dia. Você perceberá que preocupar-se com o dia seguinte é inútil, pois o Tao olha e já age para você muito mais além do que o próximo dia. A vida no aqui e agora é agir em movimento, e faz diferença se eu apenas falo do movimento. Imagine em me movimentar, ou se eu neste sentido exerço o movimento, e eu mesmo sou o movimento e o presente. Tenha sempre em vista a identificação completa com a sua vida, com os seus planos, com o seu cotidiano. Deixa fluir livremente as suas forças intuitivas no campo positivo da vida. Assim o bom resultado e o sucesso são uma consequência natural desta identificação.
Quando você medita, ou se dedica a um ou outro exercício recomendado, você deve saber que tudo aquilo que é praticado conscientemente durante este exercício continuará a ter um efeito no dia a dia mesmo quando você já tiver acabado o exercício. Sem que você perceba, você deixa cada vez mais a ação no espírito do Tao, e a sua confiança nestas forças cresce a cada dia através de experiências. Hoje você ainda acha que deve se adaptar às condições do seu meio, sob as quais você vive, e provavelmente também sofre. Na realidade, as condições se formam dependendo da maneira que você se conduz diante da vida. Você sozinho é o causador de todos os fatos que determinam a sua felicidade e o seu bem-estar. Deixar as coisas acontecer e viver o seu processo positivo exige muita inocência. Eu entendo por inocência a libertação do egoísmo, conduta pensada por uma vantagem ou um lucro, e estar livre de todo tipo de corrupção que determina a nossa vida atual, mesmo quando não a percebemos. E lembre-se, sempre que todo tipo de força gera uma contra-força, uma resistência, e sempre na intensidade em que você tenta com a energia alcançar o seu objetivo. A ação das forças do Tao é silenciosa, muito leve, mas de uma enorme dinâmica. Você vai se admirar na sua prática de vida como a solução de seus problemas é alcançada com exatidão e drasticamente. Quando um nó é desfeito, ele está desfeito. Não ficam mais pontas penduradas, como na nossa vida, quando passamos cheio de medo de uma solução de emergência para outra, e abrimos um buraco para tapar o outro. Este tipo de ação fraca e contorcida no futuro não será mais objeto de sua ação terrestre. Os sábios do Tao e do Zen nos transmitiram que foram companheiros muito alegres. Eles não levavam nem a vida, nem a sua filosofia muito a sério. Eles eram verdadeiros artistas da vida, e o Tao é a arte de viver, a arte do Wu-Wei, da ação através da não-ação. A pessoa é o artista, seus instrumentos, ou seja a tela, o pincel, tom, e a espátula são o seu corpo, seus sentidos, e seus sentimentos. A vida com as suas ações é a arte executada, e deixar acontecer as coisas torna-se a obra. Ainda é importante salientar, a vida no Wu-Wei pode ser facilmente confundida com o viver o dia a dia de certas pessoas loucas. Também para você foi dito para não se preocupar com o dia seguinte, e o considerem artista da vida. Muito bem, alguns até podem ser, e eles acharam inconscientemente o caminho certo. Mas o resto destas pessoas se diferenciam bem das pessoas do Tao, pois estes preguiçosos são egoístas. Eles concentram seus pensamentos sempre em oportunidades que possam lhe trazer vantagens, e possibilitem este estilo de vida. Eles de maneira alguma estão livres de motivos e objetivos. Viver no Tao é diferente. Também é estar livre de preocupações e de pensamentos sobre o amanhã. Mas a pessoa do Tao age a partir do seu meio. Ela sabe que dentro dela existem forças ativas, cuja resistência a privaria de todo o benefício. Ela age sem objetivo, sem motivo. Para ela, a vida é suficiente como objetivo e motivo. Ela não precisa mais de sua sorte. Ela não está interessada em poder, mas também não suporta ser dominada. Ela está livre de todos os compromissos. Ela não é submissa a nenhuma autoridade, indiferente de ser religiosa ou natural. Falando em falta de liberdade, eu descrevi como o ego se forma através do pensamento e o conteúdo da memória. Quem tentar ficar preso a este ego, não estiver disposto a deixá-lo desaparecer para o seu próprio bem, estará praticando algo que significa um enorme obstáculo para a realização do Tao. O problema é que a maioria das pessoas nem querem ser totalmente livres. Liberdade nos traz responsabilidade. Responsabilidade pela nossa própria ação e pelas nossas decisões.
Enquanto nós nos submetermos a uma autoridade que nos diz o que devemos fazer, podemos passar a ela a responsabilidade pelos nossos atos e seus resultados. Mas assim que rejeitarmos esta autoridade, assumirmos a responsabilidade, estaremos muito sós. Assim nós nos excluímos da comunidade daqueles que se adaptam, dos condicionados. Nós nos separamos interiormente desta massa de pessoas para as quais submissão e obediência são sinônimos de segurança. Pode surgir medo da visão de liberdade. Eu acho que não existe nada no mundo que temos mais medo do que da solidão. Ninguém gosta da solidão. E quando temos a sensação que nos separamos da adaptação coletiva, isto provoca uma sensação de abandono. Não foram os adaptados que nos abandonaram, nós nos afastamos deles. Mas a origem da separação não tem importância para a sensação de solidão. Você tem que enfrentar este medo do isolamento se você realmente quer ser livre. Como consolo, posso dizer-lhe que esta segurança que é obtida através da submissão, não é uma segurança verdadeira, é só a imaginação dela. A verdadeira segurança a pessoa só pode alcançar com a liberdade de espírito, quando ela se tornou capaz de ver a realidade imparcialmente, assim como ela é, não como os outros querem lhe impor que seja. A sensação de segurança através da participação de um coletivo, indiferente por qual motivo, ou pregação, só ocorre, pois as forças que levam a estas uniões sabem passar esta sensação para a massa. Quando você tiver a sensação de solidão, aceite-a como parte de você, aceite-a como característica, e abrace corajosamente esta sensação. O medo desaparecerá. E quando você tiver medido a profundeza do tal, além do e, os reconhecimentos virão ao seu encontro da forma correta, você entenderá que não está nem um pouco sozinho. Você saberá que você é uma unidade com o mundo todo, nada é separado de você, tudo faz parte de você, e é parte sua. Você é o todo, e nunca pode ser excluído, abandonado, ou deixado só, pois as coisas pertencem a você sem funções intermediárias separadoras. Você é tudo. Isolado, e sem saber, profundamente solitários são a maioria das pessoas, pois elas estão isoladas do seu eu. Elas não têm relação consigo mesmas, elas só se percebem em forma desta formação sintética de falsas imaginações, que chamamos de eu. E assim abrem-se as portas para todas as necessidades, medos, preocupações, sofrimentos, e desesperos sobre a aflição, e falta de saída da existência humana. E tão inútil, pois tudo só acontece desta forma terrível, pois a humanidade é ignorante há milhões de anos, e neste longo período não aprendeu nada. Nós somos tão doutrinados que tudo que não cabe no padrão do conhecimento da sociedade é rejeitado. Como é possível modificar algo desse jeito? Aqui cada um só pode agir para si, não pode fazer nada pelo outro. Entretanto, todos nós podemos ser antecedentes, dar exemplo. Isto pode fazer efeito. E assim, de gota em gota fazer transbordar um barril, em uma questão de tempo, de quando um número de pessoas suficiente terá entendido como a nossa existência pode ser boa e feliz. Para nós tornou-se impensável ver a vida como objetivo, simplesmente para existir, e ser feliz com a sua existência. Em todos os lugares somos apertados e limitados. Em todos os lugares se pensa no benefício da ação. Não existe mais quase nada que as pessoas façam sem motivo. Sempre elas precisam de um estímulo, e quanto mais problemático é o campo do dia a dia, mais fortes devem ser estes estímulos. Por isto você está entrando neste estilo de vida sem motivo. Haja através da não ação, deixando-o acontecer. Confie na dimensão dentro de você, que espera que você a conheça. Abra-se para esta sabedoria milenar do tal. Não se fixe no nome tal.
Lao Tse dizia que o tal que dizemos não é o tal. E ele tem razão. Nomes são sons e fumaça. O conteúdo é que vale. Este você pode viver. Liberte-se. Resgate a sua inocência da infância observando e avaliando a vida. Pare de se corromper. Desista de seus objetivos ambiciosos. Não tenha motivos futuramente. Você assim perceberá que é tão fácil viver, e não existe nada do que você tenha que abrir mão. Vou concluir este livro com o texto de uma canção chinesa antiga. Assim que o sol nasce, começamos a trabalhar. Assim que o sol se põe, descansamos. Nós fazemos o poço, e bebemos. Nós aramos a terra, e comemos. O que temos a ver com o poder do Ti? Ti é o conceito para as leis vigentes. Pós-fácil. Tudo que eu descrevi neste livro são fatos que todos podem vivenciar se fizerem um esforço para seguir os conselhos dados. Cada pessoa vai complementá-lo com acontecimentos e experiências, e encontrará por seu equilíbrio a simetria de sua vida. Mas além do nosso conhecimento existem coisas que podemos supor. Expressá-las nos leva automaticamente ao campo da especulação. Mas como eu lhe passei tantas regras aplicáveis, posso agora no fim ser um pouco físico-metafísico. Existem hoje descobertas científicas sobre a nossa matéria e a sua criação, que ainda não mediram a sua profundidade. Elas levam o espectador a refletir. Uma razão não preconceituosa, que já existe, se renova, se abre para descobertas não habituais, e podem criar uma imagem boa das possibilidades da realidade objetiva de nossa criação. Em experiências subatômicas na física nuclear constatou-se que estes processos só ocorrem quando alguém os observa. Existe uma relação íntima entre o observador e o processo da experiência. O resultado da experiência depende totalmente do observador, do pesquisador. Sem pessoa de referência não ocorre nenhum processo nuclear. Além disso, os físicos tiveram que reconhecer que o menor elemento da matéria prova nitidamente que nem existe a matéria na forma anotada por nós. Trata-se, na melhor das hipóteses, de aparições de energias no espaço vazio que forma a nível da assim chamada teoria de campo como um todo de fundo para a criação material. E diante deste fundo de vazio absoluto acontece algo que põe de cabeça para baixo todas as teorias de processo de criação. Partículas do núcleo atômico surgem, passam, e se renovam novamente em intervalos de unidades de tempo da velocidade da luz, em bilionésimas frações de segundos. Não há nada de estável, firme. Tudo que possa ser matéria está em constante movimento dentro de um processo muito rápido de decadência e ressurgimento. Uma outra conclusão da física nuclear é muito importante. A menor partícula de energia da matéria não podem ser fixadas como parte de um determinado objeto. Elas rompem todo o campo de tempo e espaço. Na realidade não existe nenhuma partícula, pode-se comprovar, que pertença diretamente a um pedaço de madeira, um carro, ou a lua. A unidade de energia que o cientista descreve como probabilidade de partículas subatômica refere-se basicamente a todo o universo, nunca a um objeto isolado. E com isto fica confirmado por parte de uma disciplina científica reconhecida aquilo que os velhos sábios da China e do Oriente já sabem há milênios: o universo é um único organismo constituído por inúmeras aparições, que têm influência recíproca. Criação é o vazio do espaço, o absoluto, no qual, potencialmente, todos nós estamos como aparições. Eu acho que nós homens, sem o nosso conhecimento, contribuímos, involuntariamente, para o processo de criação. O universo parece nem existir em forma de matéria, há X milhões de anos. Trata-se, muito mais simplesmente, do plano de construção do universo, que está consolidado no cérebro humano,
como uma espécie de protocolo de DNS, e que no decorrer da evolução, se modifica adequadamente com os cérebros. O universo não surgiu devagar por si próprio, e nem foi criado em um único ato. Ele existe na forma de um processo permanente, que ocorre sempre no presente, e com colaboração de nós homens. Nós mesmos criamos diariamente, a todo momento através de meios da nossa percepção à matéria, esta formação simples, esta ilusão de energia pura. Nós não temos consciência deste processo, e a nossa razão, graças a Deus, não tem influência sobre o acontecimento. Mas a criação de matéria faz parte das capacidades humanas, às quais o homem não tem acesso através de processos de pensamento. Se cada pessoa modificar o seu universo sempre através da sua interação involuntária, em intervalos velocíssimos, ela permanentemente estará criando ela mesma, e seus semelhantes. Vendo este paradoxo, e lendo no budismo de Sutren a metáfora da rede da Hidra, onde o processo de criação é descrito pela visão de uma pessoa iluminada, as coisas ficam um pouco mais claras. Esta metáfora compara o universo com uma rede poderosa. E em cada ponto de nó desta rede encontra-se uma pérola. E em cada pérola espelham-se as outras pérolas da rede. Vamos colocar uma pessoa em cada lugar de uma pérola, e tomamos o processo esboçado. Então em cada um de nós está contida potencialmente toda a humanidade. Nós formamos com ela, e com o resto da criação esta unidade fechada da qual sempre se fala quando nos é recomendado não fazer diferenciação, não fazer separação das aparições percebidas. E atrás de tudo está o tal mantém tudo em si, a aparição da natureza assim como dos homens. Na verdade não há nada a não ser o absoluto, que é citado neste livro, e há muito tempo no tal. Nós somos o tal, e o tal é nós. O tal é a alma da humanidade, mas não da maneira que cada pessoa possui uma alma própria, é uma única alma que pertence coletivamente a todas as pessoas. E mesmo assim não se perde o individualismo das pessoas. Mas o indivíduo seria capaz de participar do conhecimento e do sentimento deste todo. Ele poderia na sua consciência integrar-se coletivamente e entender a sua vida como a vida de toda a humanidade e vivê-la. Eu quero comparar este fenômeno com uma colmeia de abelhas. Esta forma um único organismo que consiste de inúmeros seres vivos que morrem em intervalos de tempo relativamente curtos, e sempre deixando espaço para nova ninhada, que se integram neste ciclo. Mas toda a consciência da colmeia é própria de cada abelha, é um ser vivo para si com muito corpos. Esta comparação também iluminaria por outro ângulo o fenômeno de vida e morte, de nascimento e morte na existência humana. A espécie homem é um ser. Quem estiver livre dos compromissos do seu eu, deveria estar em condições de perceber a existência desta espécie de seres estranhos como um todo. Os corpos morrem, e outros nascem. A consciência das pessoas fica sempre guardada dentro do ser vivo, de maneira que a morte só significa uma queda na extremidade, e o nascimento uma complementação do corpo com células novas. Nós mesmos nos colocamos obstáculos na participação do espírito coletivo segurando-se no próprio ego. Como não há nada em criação além deste organismo, do qual somos partículas, e que eu chamo de tal, fica claro o que acontece com as pessoas após a morte. Aqui esta pessoa, é o eu, e poderia ser si. Ela morre o eu, pois é matéria, construída com recordações que o cérebro grava para ela, que também é matéria, e transitória. Obrigatoriamente o homem se torna em seu estado agregado modificado aquilo que era antes do nascimento, o tal. Então ele sabe coletivamente, o que é vida como um grande organismo. Quem realizar o tal aqui durante a vida, e alcançar a iluminação como eu descrevi, perceberá o mundo como um todo,
Assim como os outros que não são iluminados só perceberão isto antes do nascimento, e depois da morte física. Assim eu acho que é o ciclo de criação. Fim.